Quase todo mundo conhece a história dos discípulos, né? Aqueles que largaram tudo para seguir Jesus. Mas hoje a gente vai mergulhar um pouco mais fundo numa pergunta que muitas vezes fica meio de lado. Vamos tentar entender o que essa decisão custou de verdade. Então, vamos direto ao ponto. Além das redes de pesca e dos barcos, qual foi a real natureza desse sacrifício todo? Essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa de hoje. Bom, tudo começa com uma coisa que chama muito a atenção. A resposta deles foi imediata, sabe? Foi dramática, instantânea. Não teve aquela coisa de, deixa eu pensar um pouco. Não, foi na hora. E desde o comecinho, um padrão muito claro já aparece. Pensa só, Jesus chama Pedro e André. Eles largam as redes ali mesmo. Depois, chama Tiago e João, e eles deixam o barco e o próprio pai para trás. E o Mateus? Ele era um coletor de impostos, uma profissão que dava muito dinheiro, e ele simplesmente se levantou da sua cabine e foi, no mesmo instante. O ponto crucial aqui é o seguinte: o chamado de Cristo exigia se tornar a prioridade número 1, acima da carreira, da família, da segurança financeira, de tudo. Não foi um convite do tipo, se der, você aparece. Foi uma reordenação completa da vida deles. Agora vamos cavar um pouco mais fundo nisso que foi deixado para trás. Porque, olha, não eram só os objetos físicos, não. Eram estruturas de vida inteiras. E é aqui que a gente vê a dimensão do sacrifício. Não era só o emprego, mas a fonte de sustento, a segurança do dinheiro no fim do mês. Eles abriram mão da posição social, da reputação que tinham, e talvez o mais difícil de tudo, eles deixaram de lado os próprios planos, as ambições pessoais. A agenda deles passou a ser outra, a agenda do reino. E o próprio Jesus foi super direto sobre isso. Essa citação de Lucas não deixa nenhuma margem para dúvida. O chamado é para autonegação. É para colocar a si mesmo em segundo plano. Ponto. E se o versículo anterior já parecia forte, esse aqui de Mateus é ainda mais radical. Isso aqui não é uma metáfora, sabe? É uma declaração sobre uma ruptura total de lealdade. A lealdade a Cristo precisava estar acima até mesmo dos laços de família mais importantes que existem. Ok, mas agora a gente precisa fazer uma distinção muito importante para não entender tudo errado. O chamado era para uma entrega total, mas não necessariamente para uma pobreza material absoluta. Então a pergunta que fica é, eles tiveram que se livrar de absolutamente tudo que tinham? Vender todos os bens? Cortar todos os laços? A resposta é um pouco mais sutil do que parece. Olha só essa diferença. O mito é que o chamado era uma ordem para todo mundo virar pobre, mas a realidade é que a exigência era uma entrega total. O centro de gravidade da vida deles tinha que mudar completamente. Deixava de ser o eu para ser Cristo. E a gente tem provas disso na própria Bíblia. Pedro, por exemplo, ainda tinha uma casa, que virou até um ponto de encontro para Jesus e os outros. E Lucas menciona um grupo de mulheres que usava o próprio dinheiro, os próprios recursos, para ajudar o ministério. Ou seja, o ponto não era não ter nada, mas sim ter um coração totalmente entregue. E então, qual foi o resultado final de tudo isso? Vamos ver agora como essa entrega tão radical se desenrolou na vida deles, porque isso mostra o quão séria foi a decisão que eles tomaram. Essa frase aqui, olha, talvez seja a ideia mais poderosa de toda essa nossa conversa. Seguir a Jesus não foi um acréscimo, tipo um hobby novo ou um clube que eles entraram. Foi uma substituição. A vida antiga foi trocada por uma vida completamente nova. E essa vida nova veio com um custo altíssimo. Tiago foi o primeiro a ser executado. A tradição conta que Pedro foi crucificado e de cabeça para baixo. E João, que viveu mais, acabou exilado numa ilha. A decisão de seguir Jesus levou eles diretamente para a perseguição, para a dificuldade e, para a maioria, para a morte. Tudo isso nos leva para uma reflexão final, que é entender a diferença entre simplesmente admirar Jesus e ser de fato um seguidor. A vida desses discípulos deixa uma coisa bem clara para a gente. O compromisso com o reino de Deus não é uma atividade de tempo parcial. Não é uma coisinha que se encaixa ali no fim de semana. Pelo contrário, exige tudo. E aqui está a grande diferença. O admirador pega a religião e adiciona na vida que ele já tem, junto com a carreira, os amigos, os hobbies. Mas o seguidor, ele responde a um chamado que vira a vida de cabeça para baixo, que redefine todo o resto. E isso nos deixa com uma pergunta bem desafiadora. Se a vida de uma pessoa continua basicamente a mesma depois que ela diz que segue a Cristo, será que ela realmente atendeu ao chamado? Ou será que ela só adicionou uma camada de religião por cima do que já existia?
E para fechar, a reflexão que fica no ar é exatamente essa. Olhando o exemplo dos primeiros discípulos, a questão que permanece é se a fé é apenas um incremento, um algo a mais na vida, ou se ela representa uma substituição fundamental de vida.